Olá, meu nome é Alberto e eu sou o criador da iniciativa Dev Eficiente, que atualmente é composta pela Jornada Dev Eficiente e pelo canal do YouTube Dev Eficiente. Estamos aqui na semana que eu dei o nome de Semana Dev Mais Eficiente, cujo objetivo é transformar você que está aqui me vendo, em uma versão melhor de designer de código, ou seja, o código que você vai produzir para sustentar o produto que você participa atualmente tem que ter qualidade o tempo inteiro, pouco importa a situação. Não importa se você está criando um código do zero a partir de uma funcionalidade nova, ou se você está mantendo um código que já existe, refatorando, alterando uma coisa que já existia por conta de uma mudança de escopo, tudo mais. Esse é o objetivo até o final da semana, que fique mais claro para você o que você pode fazer para entregar qualidade de maneira padronizada em tudo que você encostar quando a gente fala de desenvolvimento de código, beleza? No último vídeo, que foi o primeiro vídeo aqui na Semana Dev Mais Eficiente, eu fiz um grande overview e te falei bastante também sobre treino, sobre como eu entendo que você treinar de maneira deliberada, que a gente chama de prática deliberada, ou seja, treinar realmente com a intenção de melhorar, que o treino seja desafiador, que seja duro, como isso pode ser interessante para a sua carreira. Além disso, eu falei da minha história, eu falei de como eu enxergo o problema do desenvolvimento de software hoje em dia, de como os softwares envelhecem de maneira ruim, difíceis de serem mantidos, com equipes cada vez maiores, tudo mais. Falei de como eu enxergo o problema do nosso design de código atual, que acomoda, que tenta pensar em acomodar mais mudanças de tecnologia, mais que mudanças de pessoas, de escopo e tudo mais. Isso foi o que eu falei no vídeo passado. Esse vídeo, eu tenho um outro objetivo com você. Eu vou fazer um jogo com você. Eu vou trazer algumas situações de código, situações de refatoração, de início de implementação, de testes e tudo mais. E a ideia aqui é que você perceba o quão fácil está para você realizar essas atividades diferentes, criação, alteração, essa criação de testes automatizados e tudo mais. Será que está fácil? Será que não está tão fácil? É isso que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Então, vamos começar o nosso jogo aqui. Primeira coisa vai ser o seguinte, eu vou passar por você por 3 situações diferentes, e aí eu vou te dar um certo tempo para você refletir sobre esta situação. E todas as telas que eu vou te mostrar, de especificação de código e de código implementado, eu também vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, para que você possa olhar de maneira calma e refletir sobre as perguntas que eu vou te fazer, beleza? Então, vamos lá. Na primeira coisa aqui, eu vou compartilhar aqui com você uma aba minha aqui do Chrome. E essa aba traz um desafio antigo que era proposto aí pelo Uber na hora de fazer as suas entrevistas de emprego, Tinham múltiplos desafios. Eu recolhi esse desafio em inglês de um repositório que eu gosto muito no GitHub, de Marco e de Joviane, que chama Collab Code. Então, tem vários challenges lá, de empresas. E eu peguei a do Uber, porque é uma empresa mundialmente famosa, e eu acho que fica legal aqui. Então, eu vou ler aqui o desafio para você. A ideia aqui, então, você tem que criar um serviço de e-mail, e a descrição é a seguinte. Aqui eu fiz uma tradução livre. Crie um serviço que receba as informações necessárias para mandar um e-mail. O serviço deve ser capaz de utilizar mais de um provedor de e-mail para disparar, o determinado e-mail que foi solicitado. Caso algum problema aconteça no envio através de determinado provedor, o próximo deve ser tentado até que todas as opções se esgotem. E claro que isso deve ser transparente para a aplicação que pediu o disparo do e-mail. E aí você tem aqui alguns exemplos de serviço de e-mail essa página do Uber, essa descrição, essa especificação dava para você escolher. Então, tem o SendGrid, Mailgun, Spark Post, que eu nunca ouvi falar, Amazon SES, todos eles você poderia criar uma conta, configurar e colocar no seu código aí, e colocar no seu código para você utilizar. A pergunta que eu tenho para fazer para você aqui é o seguinte, quando você bate o olho nessa especificação, você já consegue imaginar, visualizar o código necessário
para cumprir o que está pedindo aqui, você já consegue visualizar o código que você vai ter que escrever, pouco importa a linguagem, Java, JavaScript, C Sharp, Ruby, Scala, Python, aí você decide a que você gostaria. Você já consegue imaginar o que você precisa fazer, tipo, já consegue visualizar aqui na sua mente quais são as classes, né, que você precisaria ter, como que você organizaria para cumprir o que está sendo pedido aqui? Essa é a minha primeira pergunta, beleza? O link para esse GIST que eu criei vai estar disponível aqui na descrição do vídeo e você pode acessá-lo aí para pensar sobre isso. Daqui a pouco eu volto aqui, né, para dizer para você o que eu acho que você poderia ter imaginado. Agora vamos para a segunda pergunta. Então eu vou dar aqui, né, um stop screen e vou dar um share de novo aqui e eu agora quero pegar o meu Eclipse aqui, né? Estou falando aqui do Eclipse, eu sou um pouco, podemos dizer aí, né, que eu sou um pouco velho, beleza? Mas aqui a ideia, né, que eu sou atualmente acostumado a desenvolver quando programo em Java e quero trazer aqui um outro desafio para você. Quando você olha para esse método, né? Aqui, basicamente, pouco importa a linguagem, esse método poderia ser uma função de JavaScript, poderia ser um método, uma função no Kotlin ou em qualquer outra linguagem. Quando você olha aqui para esse código, você já consegue imaginar quais testes você escreveria? Quantos testes você escreveria? Quais seriam os valores que com certeza você colocaria aqui para conseguir exercitar, né, fazer o seu teste de unidade automatizado aqui para esse código? Você já consegue visualizar só batendo o olho? Beleza? Acho que essa é uma pergunta legal para você refletir. E, de novo, eu vou deixar o link para esse código aqui na descrição do vídeo, para que você possa refletir sobre isso. Além desse, eu vou trazer um outro aqui, ó. Esse aqui é um pouco mais simples, né? Um método com uma linhazinha aqui que basicamente testa se o número de proponentes é maior ou igual a 2. E um detalhe, você não saber qual é a regra de negócio não deveria influenciar o seu pensamento sobre qual teste você vai escrever aqui. Beleza? Então, para esse código que eu estou te mostrando aqui agora, você já consegue imaginar aí quantos testes você escreveria? E digo mais, de novo, quais seriam os valores que você colocaria, né, para treinar, para testar se esse código aqui realmente, né, está se comportando como deveria, ou se tem algum bug aí, né, ou algo do gênero? Então, fica pensando sobre isso. E, mais uma vez, obviamente, o link vai estar na descrição para você poder acessar. Tá bom? Vamos agora para a última parte, talvez mais desafiadora aí. Aqui ainda nesse mesmo código, eu tenho essa classe aqui, que se eu tirasse aqui, né, esses comentários, esse daqui é de um desafio que eu também peguei lá no Colab Code, beleza? Então aqui essa classe, se você for olhar, né, ela tem, se eu colocar aqui deixar tudo claro aqui, ela tem as suas 64 linhas, beleza? E aqui tem um código. Um código que talvez, que obviamente você nem entende, né? Talvez não entenda qual que é a regra de negócio que está aqui agora. Mas tem esse código aqui, beleza? E aí você chega aqui, né? Imagina que você fala assim, esse código está difícil de entender, né? Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui nesse código? Se você tivesse que chegar na empresa aqui agora e batesse o olho nesse código e você tivesse que reorganizá-lo, né? Ou seja, você tem que refatorar, manter ele funcionando como está hoje, mas organizado de outra maneira. Como que você organizaria? O que você faria? Qual seria o limite da sua refatoração aqui, né? Quando você saberia que estava bom ou não de refatorar esse código? Você já consegue visualizar o que você faria? Quais técnicas você utilizaria? Quais técnicas de refatoração talvez você utilizaria aí para deixar esse código mais organizado e aumentar as possibilidades dele ser possível de ser entendido aí por outras pessoas da equipe, por outras pessoas que vão chegar na equipe e tudo mais? Então aqui eu deixei 3 perguntas para você nesse jogo, todos os links para você poder ver isso de maneira calma, caso você queira pausar o vídeo agora para refletir sobre as perguntas. Você pode acessar aí na descrição, beleza? Agora, você vai dar o pause
E quando você voltar esse pause, eu vou te contar o que eu acho que você poderia ter feito aqui, né, com algumas técnicas mais talvez claras aí na sua mente. Aí talvez esteja, talvez não esteja, você que vai ter que avaliar vendo o vídeo. Beleza? Então vamos lá, né? Eu vou dar um stop screen aqui, vou dar um share de novo. E agora eu vou pegar a especificação lá do desafio do Uber. Então aqui eu voltei para o lance da especificação. Então, de novo, foi pedido para a gente criar um serviço de envio de e-mail. E nesse serviço de envio de e-mail, você teria que suportar enviar e-mail por múltiplos provedores aí de e-mail. Ele dá alguns exemplos aqui, como SendGrid, Mailgun, Spark Post, Amazon SS. E quando alguma aplicação cliente solicitasse enviar um e-mail, o e-mail deveria ser enviado independente de qual provedor você utilizaria. Beleza? Então a ideia é essa, deu pau no SendGrid, manda pelo Mailgun, deu pau no Mailgun, manda pelo Spark Post. E por aí vai. E eu perguntei para você, quando você olhou aqui, o que você imaginou? Eu vou te dizer o que eu imaginei só de olhar para isso daqui a primeira vez. Beleza? Se eu tenho múltiplos provedores de e-mail que eu tenho que suportar, isso já me dá um cheiro que provavelmente eu vou precisar usar polimorfismo se eu estiver utilizando, né, uma linguagem orientada a objeto, mas no final pouco importa se é orientada a objeto ou se é uma linguagem que utiliza paradigma funcional e tudo mais, a gente chama aqui de bind dinâmico. De alguma forma, né, na sua linguagem, então se fosse pensar aqui no Java, por exemplo, TypeScript, como Superset aí do JavaScript, Scala, Kotlin, todas essas que suportam o paradigma orientado a objeto, provavelmente aqui você cairia com uma interface que representaria um provedor de e-mail, com um método naquela interface que recebe os parâmetros de envio, e você teria implementações diferentes dessa interface. Só que tem uma pegadinha aqui, né? Só olhando para a especificação. Não adianta você mandar o e-mail só por um, porque você tem que tentar sempre olhar para os 4. Aqui, no caso, são 4, né? Então, quando você cria a interface e tem as implementações, o seu código automaticamente, dado o requisito, já consegue acomodar esses novos provedores que podem entrar. Beleza? Então, aqui, o polimorfismo entra como facilitador do princípio do aberto e fechado, que é um princípio básico que tem lá no Solid, né? E não é que foi criado lá pelo Solid, simplesmente é polimorfismo padrão que você utiliza aqui. Beleza? Então, você olha para isso. Só que tem esse detalhe. Esse código pede uma característica que é muito interessante, que é a resiliência. Você já tem que pensar, desde o início, que vai falhar o envio. Porque você vai se conectar com um provedor remoto, então você vai fazer uma chamada de rede que pode falhar, obviamente, e mesmo que tudo fosse local, ele está te pedindo para você pensar que vai falhar. Então, o método da sua interface tem que ter um retorno que indique se deu certo ou não o envio daquele e-mail. E aí, uma das técnicas que me inspira aqui é que você pode ter um retorno que, por exemplo, quando você vai lá para o Scala, quando você vai para o Haskell, tudo mais, né? O Haskell, na verdade, que trouxe isso até que o Scala se inspirou e outras linguagens funcionais, você tem um tipo de retorno que chama either. A ideia é que você consiga representar no retorno a versão de sucesso e a possibilidade de erro daquele seu método. É diferente, por exemplo, de você lançar um exception para sinalizar uma possível falha. Por quê? Porque quando você lança aqui um exception, geralmente, nas linguagens, exceptions entram para sinalizar situações que nunca deveriam ocorrer. Geralmente sinaliza um bug. Um bug pede o quê? Uma intervenção humana para correção. Aqui não. Se deu pau no envio do SendGrid, tá tudo bem, porque pode ser que dê erro mesmo, já é previsto pelo código. Então, o retorno do método da sua interface, que está definido lá, poderia sinalizar isso. Outra possibilidade, evidentemente, se você quiser, será criar uma exception sua específica e colocar a possibilidade desse lançamento ali. Só que aí, se a linguagem for tipada, você pode e suportar a exception checada, que nesse caso é só Java, ficaria até claro na assinatura do método que você pode mandar, pode soltar exception ou não. Mas se for uma linguagem que não tem exception do tipo que te obriga a tratar, ou se for uma linguagem de script, por exemplo, exception já talvez seja ainda pior do que seria no Java. E tudo isso que eu estou te falando é sem fazer o código. Por quê? Porque a sua capacidade de imaginar a solução e colocar todos os pontos ali conectados
fala muito sobre o quão fácil para você é aplicar determinado conceito de frente a um problema. Beleza? Então, eu queria trazer isso daqui, né, para comentar que a solução aqui na minha mente. Pode ser que na hora que eu implemente, tem uma coisa que ali, né, que eu faça, que eu mude e tal, mas eu já tenho um plano que está claro na minha mente. Eu sei que eu vou criar uma interface, eu sei que eu vou receber os dados pelo endpoint que está exposto. Então, eu vou criar um controller, por exemplo, que vai receber os dados, vai entrar. Se eu estiver utilizando o Spring, eu já sei que eu vou poder fazer, por exemplo, uma injeção de dependência de uma lista de implementações da interface que eu vou criar, porque eu sei que o Spring suporta injeção de coleções de implementações de determinada interface. Eu já sei que eu vou fazer um loop, vou verificar o retorno. Se o retorno foi de sucesso, ok. Se o retorno não foi de sucesso, eu tenho que continuar no loop para enviar aí, né, o próximo e-mail. E digo mais, eu aqui também, se eu tenho acesso a quem imaginou essa funcionalidade, eu perguntaria coisas que talvez estejam escondidas aqui, porque é uma outra habilidade que eu acho legal, né, e muito inspirado também no Domain Driven Design nesse momento, que é, você tem que ser uma pessoa que digere bem uma especificação, que faz análise de causa raiz ali da especificação. Perguntas que me vêm à mente aqui. Existe limite de envio de e-mail diário para cada um desses provedores? Qual é o custo de envio de e-mail? Tem isso? Eu tiraria todas essas dúvidas. Eu devo me preocupar com isso na funcionalidade? Então, por exemplo, o provedor de e-mail que eu devo escolher para enviar o e-mail é o provedor de e-mail que eu ainda não mandei e-mail no dia, ou, por exemplo, é o provedor de e-mail que eu mais mandei e-mail no dia para esgotar aquele e simplesmente considerar, a partir dos próximos envios, um número menor de provedores. Todas essas possibilidades podem acontecer. E aí tem um detalhe que é legal. Eu não implementaria nada desses pensamentos sem perguntar para a pessoa. Olhando aqui para essa especificação e levando isso como a coisa que é definitiva, aqui simplesmente colocaria os provedores, botaria na ordem, a ordem pode ser randômica aí, e tá tudo certo. E aí depois você me diz aqui no comentário se você imaginou parecido comigo, mais fácil do que eu imaginei, mais difícil do que eu imaginei, completamente diferente, e por aí vai. Beleza? Então esse foi o primeiro caso aí que eu trouxe para você. Eu vou dar um stop aqui, e agora eu vou dar um share de novo, só que agora eu vou dar um share aqui no meu Eclipse, para a gente voltar, né, para aqueles códigos que eu tinha comentado com você anteriormente. Então, o primeiro que eu falei aqui com você, eu vou começar com esse daqui, né, que foi o segundo que eu falei, que é, quais são os testes que você faria em cima desse código? Beleza? Eu vou te contar o que é que me guiaria aqui. Se eu tenho essa comparação aqui, ó, eu tenho aqui um maior ou igual a 2, eu sei que o primeiro valor que eu tenho que testar aqui é com 2. E eu sei que se o número de proponentes for 2, tá verdade isso daqui, porque tem que ser maior ou igual a 2. Então, como é que eu sei que o primeiro valor que eu ia testar era 2? Porque existe uma técnica de teste que chama Boundary Test, que te guia, que para quando você tem essas condições, né, que tem valores, o primeiro valor que você deveria testar é o valor que está em cima da condição. Nesse caso aqui, né, como é maior ou igual a 2, eu sei que o primeiro valor que eu vou testar é 2. E se eu botar 2 aqui, deveria dar true. Então, se deveria dar true, eu agora tenho que achar o primeiro teste que faz isso daqui dar falso, que no caso é 1. Então, eu faria um teste aqui, ó, com número de proponentes com 1. Então, esse com certeza são os dois valores, 2 e 1. E aí, pelo Boundary Test agora, você inclusive pode explorar outros valores que fazem esse teste ser verdade e fazem esse teste dar falso. E tá tudo bem. E se você está utilizando uma ferramenta, por exemplo, no mundo Java como o JUnit ou qualquer projeto que facilite a escrita de teste automatizado aí para você, com certeza você deveria olhar, né, que para fazer esses testes que eu falei para você, você não precisa escrever vários métodos de teste. Basta que você escreva um e utilize a característica da ferramenta que facilite a geração de valores para que você exercite sobre o Boundary Test. Aí, beleza? E por que eu estou te falando isso? Porque todo dev e toda dev que olha para esse método deveria escrever, no mínimo, 2 testes iguais. Um teste com 2, um teste com 1. Se você vai usar um mock ou não para passar essa proposta como argumento,
Isso é um outro detalhe que com certeza a gente poderia falar sobre isso. Mas o 2 e o 1 deveria ser padrão. Beleza? Vou puxar agora aqui, né, para o outro cenário, que é esse daqui. Você encontrou aqui, né, uma situação que tem duas condicionais ali, né? Então você tem que o valor do empréstimo tem que ser maior do que o mínimo e o valor do empréstimo tem que ser menor do que o máximo. Então você tem um end A e end B. Quantos testes você faria aí? Eu já sei que são 3. Como eu sei que são no mínimo 3? Porque existe uma outra técnica de testes, quando a gente olha para a cobertura de testes, que é uma técnica até amplamente utilizada no mercado, que chama Modified Condition Decision Coverage, que é uma técnica de cobertura que tenta maximizar aí, né, que tenta cobrir as principais combinações de condicionais que você enfrente, né, em um determinado if, loop ou algo do gênero. Eu já sei que são 3, e digo mais. Aqui, né, por mais que seja uma condição fácil, eu também conseguiria derivar exatamente quais são os testes que eu quero fazer. Um A e um A e B, tudo fica muito mais simples, mas imagina que fosse A, AND B ou C, ou parênteses no A, AND B ou C. Eu consigo, através do MCDC, saber exatamente quantos testes eu gostaria de fazer. Beleza? É uma conta, é uma fórmula, e eu consigo fazer. E tem mais, eu combino com o boundary test para saber quais valores... Eita, que passou um carro uma moto muito alta aqui agora, né? Eu combino com o boundary test para saber exatamente quais valores eu poderia explorar aqui, né, em cima das bordas aí, né? Já que eu tenho que comparar um valor com o mínimo e um valor com o máximo, tem que ser maior e menor do que zero essa comparação, né, no sentido de ser maior e menor aí os valores, eu também já saberia como testar isso daí. Beleza? Olha que interessante, eu já saberia. E, de novo, todos os devs e devas que estão vendo isso daqui deveriam pensar, pelo menos num conjunto de testes muito similar. Você deveria bater o olho e falar, ah, ele usou aqui boundary test e usou o MCDC, por exemplo, ou outra técnica como path coverage ou algo do gênero para cobrir esse código aqui. Tá bom? Então, e por que eu estou usando o MCDC e não cobertura por linha? Porque cobertura por linha de código é a cobertura mais frágil que existe, porque simplesmente você pode cobrir as linhas, por exemplo, que não tem branches ou contas ou algo do gênero. Tá bom? Então, aqui, né, a gente caminha para ter uma cobertura de código inteligente, que maximize a revelação de erros antes que eles sejam percebidos pelos nossos usuários e usuárias finais aí. E aí a gente vem para a última parte, que é muito desafiadora para mim, que é como eu sei o limite para refatorar esse código que eu estou mostrando aqui para você agora. Tá bom? Então, eu te mostrei esse código, e a ideia é, será que você conseguiria pensar na refatoração aqui sem nem conhecer a regra de negócio? E eu vou te dizer uma coisa, eu já fiz isso muitas vezes. Tanto em projetos open source, tanto em projetos do lugar onde eu trabalho atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo para você, que é a ZUP. Beleza? Então, tudo que é lugar, eu já fiz isso aí antes. E olha que interessante. Aqui eu vou te apresentar rapidamente a tese de design de código que eu trabalho atualmente, que eu boto muita ficha e que eu acho que vem para somar com outras linhas de design, com outras técnicas de design e arquitetura que você já conhece, para conseguir sistematizar a maneira que você organiza o código de modo que ele seja mais facilmente entendido pela próxima pessoa e, consequentemente, mais facilmente de ser mantido aí pela próxima pessoa. Lembra que eu falei com você lá no primeiro vídeo? Para mim, o design de código mais interessante não é o design de código que simplesmente olha para a facilidade de trocas de tecnologia. É o design de código que acomoda troca de pessoas na equipe, diferenças, mudança de escopo no negócio, né, no software que você está desenvolvendo. Esse, para mim, é o design que é conectado com o nosso dia a dia. Então, como é que eu faria aqui, né? Rapidinho. Eu não consigo entrar, né, em muito Ops. Deixa eu voltar aqui. Eu não consigo entrar no detalhe do detalhe aqui, porque eu precisaria de mais tempo. Mas, basicamente, a técnica de design que eu trabalho hoje em dia, ela é inspirada na psicologia da cognição e ela chama de Cognitive Driven Development, CDD. A ideia é que a gente consiga aterrissar o que significaria entendimento e de colocar um limite de pontos de entendimento que a unidade de código deveria suportar. Uma unidade de código pode ser qualquer coisa. Para esse vídeo, eu vou considerar que a unidade de código é um arquivo.
pouco importa quantas classes, métodos ou coisas do gênero estejam lá. Beleza? Então aqui, ó, olha que interessante. A gente poderia derivar aqui, aterrissar no entendimento, né? Vamos considerar algumas coisas que podem dificultar o entendimento. Então aqui eu vou considerar que toda vez que eu achar acoplamento com classes que são específicas do projeto, eu vou contar um ponto de entendimento. Beleza? Além disso, toda vez que eu achar branch de código, eu vou contar também aqui um ponto de entendimento. Branch de código entenda como if, else, loops, switch case e por aí vai. E aqui, né, como eu estou programando em Java, geralmente aqui quando eu tento aterrissar, quando eu faço dinâmicas para tentar criar uma definição de entendimento para uma equipe, né, para um time ou algo do gênero, eu sempre sugiro dois ou mais pontos de entendimento aí para você ter um objetivo que seja realmente rico e que a gamificação não seja perversa em cima disso. Então, quanto mais, em geral, melhor. Mas, geralmente, eu sugiro 2 ou mais. Eu tenho trabalhado, muitas vezes, com 3 ou 4 aí. Então, aqui no código Java, eu também considero que passar a função, né, como argumento é um fator, talvez, de dificuldade de entendimento. Então, aqui eu trouxe 3 pontos de entendimento. Além disso, eu vou trazer um quarto aqui, que é condicionais também contam um ponto de entendimento. Então, se você tem um if com, sei lá, 2 ou 3 com 2 condicionais, você tem um ponto do if, que é a branch, e mais 2 pontos, um ponto da condicional A e um ponto da condicional B, por exemplo. Quer dizer que todos os times do planeta que programam com Java vão utilizar a mesma definição de pontos, a mesma métrica, né, que cria aí um grupo, um conjunto de pontos de entendimento? Não, aqui é só uma que eu derivei. Já derivei outras para outras equipes, para outros tipos de código, por exemplo, código com Kotlin e tudo mais. E aí, olha que interessante, né? Então, eu consigo vir aqui agora e fazer o seguinte. Eu sei que cria proposta é uma classe específica, então eu tenho um ponto de entendimento. Adiciona proponente é uma classe específica, eu tenho um ponto de entendimento. Adiciona garantia é uma classe específica, eu tenho um ponto de entendimento. Propostas é uma classe específica, eu tenho um ponto de entendimento. Validação é uma interface específica que eu criei aqui, eu tenho um ponto de entendimento. Além disso, ó, eu tenho um ponto de entendimento para cada uma das classes que estão aqui embaixo. Eu tenho um for, quer dizer que eu tenho um ponto de entendimento aqui. Beleza? E eu quero só deixar claro, essa é a definição que eu estou dando para você, uma métrica que eu estou dando para você aqui. A gente poderia derivar quaisquer outras em função do tipo de equipe que você tem, do objetivo e tudo mais. Dá para você fazer métrica que eleve a régua da equipe e dificulte a sua contratação, dá para fazer régua que abaixe, dá para fazer métrica que abaixe a régua e facilite contratação, tudo mais, tudo depende do seu objetivo. Então, eu vou vir aqui, ó, lógica é uma interface que eu criei. Ah, mas esse split não conta como dificuldade de entendimento? Então, todo entendimento é contextual. Aqui agora eu aterrissei. Nesse meu caso, não conta. Pode ser que na métrica aqui uma outra equipe do planeta derivasse. Poderia contar. Beleza? Então, proposta, eu já contei. Não conta mais. Esse for vai contar. Além desse for, esse if aqui, ó, vai contar. Beleza? E esse else aqui também vai contar aí. Tá bom? Então, quando eu olho aqui, ó, por sinal, o collect aqui não vai contar, tá tudo bem. Então, se eu vier aqui agora e der um Ctrl F, por 1 aqui, ó, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 pontos aqui, se eu não me engano, né? Pode ser que eu tenha contado errado ou algo do gênero. E eu tenho 19 pontos. Então, como é que eu sei que 19 passou ou não? Geralmente eu sugiro, atualmente, né, que o número de pontos, o limite que você pode ter na unidade, seja o dobro ou mais do que o número, você comece, né, com o dobro ou mais do que o número de itens aqui, né, que contam como dificuldade de entendimento. Se eu tenho 4, então eu posso começar aqui, ó, com um limite de 8. Se eu sei que eu tenho atualmente, que o atual é 19, eu sei que eu estou maior do que 8. O que eu faria agora para refatorar esse código? Simplesmente ia fatiando esse código para chegar no 8.
E dá para você imaginar, né? Se eu tenho 19, eu já consigo imaginar que esse código teria 8, que um outro código que eu fatiasse em função desse também teria 8, e teria uma sobra com 3, fazendo a conta de padaria aqui. E dessa forma, você sistematiza a maneira que você pode tanto criar, porque quando aqui, né, criando esse código aqui, se eu sei que é 19 e eu fiz a primeira versão, se eu sei que o limite é 8 e minha primeira versão deu 19, eu já entrego o código na primeira versão organizado, maximizando a chance da próxima pessoa da equipe entender. Por que eu sei disso? Porque a equipe decidiu que esses são os 4 itens que devem contar como dificuldade de entendimento em qualquer código. Quer dizer que isso é para sempre? Não. Pode ser que você pode variar, né, fazer retrospectiva dentro da sua equipe, redefinir isso daí e tudo mais. Então, até agora aqui no vídeo, olha as coisas que a gente já viu, né? A gente já falou de imaginação para uma determinada especificação, técnicas para fazer teste, beleza? Então, a gente pode ter técnicas para fazer teste automatizado que facilite a escrita, né, e sistematize a criação disso, facilitando, aumentando a qualidade da bateria de testes que você vai escrever, assim como eu também acabei aí, né, de mostrar para você um pouco de como você poderia fazer para, obviamente, refatorar o seu código com mais qualidade. Dá para falar sobre de muito mais coisas aí, né, do que eu apresentei, mas isso daqui eu queria te dar esse gostinho. E para ir fechando aqui, né, essa parte do código, do conteúdo específico desse vídeo, uma coisa também que é legal para conectar com o primeiro e para a gente ficar sempre com isso na mente é como que você pode imaginar uma solução de maneira mais tranquila, né? Visualizar ali uma solução quando você vê uma especificação de código ou quando você tem que refatorar um código, olhar para um teste. Como que você conseguir ter essa imaginação que de vez em quando é tão clara que daria até para você transpor daqui para o computador? Isso vem muito do treino. Isso vem, né, de quantas vezes, eu não consigo nem te dizer quantas vezes eu escrevi teste automatizado, utilizando N técnicas diferentes, tentando, né, praticar em cima das teorias que eu fui consumindo ao longo do tempo para conseguir formar uma opinião e me sentir confortável e falar assim, beleza, teste automatizado pode gerar muito valor, mas eu preciso colocar muita qualidade nisso para que realmente fique interessante. E eu treinei muito em cima disso. Você, inclusive, pode ver, né, bastante disso aqui no canal do YouTube. Ainda tem bastante vídeo onde eu falo sobre teste, onde eu reviso um livro aberto de um pesquisador brasileiro famoso na área de testes que se chama Maurício Anishi e tudo mais. Assim como que eu consegui, né, chegar no CDD e mais, como que eu aplico isso para eu já refatorei código do Spring, do React, do Micronaut e por aí vai, né, React, biblioteca hiper mega super famosa aí no mundo JavaScript, Spring, framework muito famoso aí no mundo Java, e eu já mexi em código deles sem nem saber direito, né, qual era o contexto inteiro, porque eu treinei muito esse lance de bater o olho no código, conseguir aplicar refatoração no código. O CDD, obviamente, é uma técnica, né, é uma prática ali de design, na verdade, né, uma linha de design que, somada com as outras técnicas de desenvolvimento de código que a gente tem hoje em dia, traz isso na sistematização, mas eu não conseguiria fazer isso de maneira tão simplificada, né? Não seria nesse momento, tão fácil para mim se eu não tivesse treinado bastante. E aí tem várias coisas que eu não treinei na minha vida, que eu já li de alguma forma, mas não treinei, que não é fácil. Só para deixar claro, beleza? Simplesmente basicamente, é um esforço que você faz que maximiza bastante a volta. Se você não fez esse esforço, a volta fica prejudicada. Tá bom? Então, eu posso te dizer, por exemplo, que eu treinei menos do que eu poderia na minha vida solução de desafios de código que necessitam de utilização de algoritmos específicos, estruturas de dados específicas e tudo mais. Eu manjo no sentido de conheço as estruturas de dados ali, padrões e tudo mais, mas não é uma área que eu domino fortemente. E eu domino por quê? Porque eu poderia ter estudado mais e não só lido o livro, algo do gênero, eu teria que ter treinado mais. Então, quando você pensa nesses sites de HackerRank ou coisa do gênero, eu teria que ter ficado ali há um tempão exercitando para que eu realmente ficasse pegando um desafio cada vez mais difícil, para que eu realmente ficasse bom naquilo. Então, eu acho que é legal conectar, né? Para eu sempre deixando claro para você como um estudo e um treino, um ciclo bem feito pode facilitar. E aqui a gente está falando especificamente, né, de
tudo que envolve você escrever um código com excelente qualidade ali para o seu produto, tá bom? Além disso, um outro tópico que eu quero começar a trazer aqui é sobre algumas perguntas que me fizeram até antes da semana Deve Mais Eficiente. Tanto no Twitter quanto no LinkedIn me perguntaram se quando que eu ia abrir inscrições para a próxima jornada Deve Eficiente. Então, acho que vale a pena contar um pouquinho sobre isso e de como que está esse plano aí. Então, a primeira coisa é, o que é a jornada Deve Mais Eficiente, caso você nunca tenha ouvido falar? É o meu programa de treinamento, cujo foco é justamente elevar a régua de devs e devas para que essas pessoas, né, para que a gente consiga entregar código cuja qualidade é não negociável. Tudo que se encostar de desenvolvimento vai ser com qualidade, tanto na parte do código de produção em si, quanto na parte de testes. É isso que eu coloco muita energia na jornada dev eficiente. Além disso, ela é munida aí de todas essas técnicas de treinos progressivos, então todo esse conhecimento, toda essa minha história, né, todo esse esforço que eu coloquei na minha vida para entender mais sobre como construímos treinos interessantes e como a gente pode usar os treinos para realmente melhorarmos, eu coloco lá na jornada na jornada dev eficiente. Beleza? Então, a ideia é que aqui na semana Dev Mais Eficiente eu consiga trazer o máximo de coisas que eu puder, mas obviamente que o tempo aqui, né, é uma limitação, mas eu acho que já dá para você pegar uma ideia, que na jornada mesmo tudo é amplificado, mais intenso, tudo mais. Mas de qualquer forma, fique tranquilo e tranquila, provavelmente no próximo vídeo eu vou trazer mais informação sobre isso, e com certeza a gente já vai ter, né, provavelmente quando acabar aqui essa semana Dev Mais Eficiente, a gente vai ter a abertura da próxima turma da jornada, beleza? E para ir fechando agora, eu já vou te dizer o que a gente vai explorar no próximo vídeo. Enquanto nesse vídeo a gente fez esse jogo, né, dos pedaços de código e como você resolveria, e eu dei um gostinho aí, né, sobre as técnicas de teste ou técnicas de design de código, já apresentando aí um pouco do CDD para você. No próximo vídeo a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. De onde que vieram, né, essas técnicas que eu comentei com você, como que foi que eu fiz para, uma vez que eu li sobre técnicas de escrita de testes automatizados e tal, como foi que eu fiz para ficar realmente, para que isso ficasse fácil para mim de utilizar no meu dia a dia. A mesma coisa vale para o lance do CDD e outras práticas de design de código aí, né? Tudo somando para que a gente maximize nossa chance de realmente virar um excelente ou uma excelente designer de código, beleza? Beleza? Então a gente vai dar um super zoom nisso daí. Além disso, para fechar, né, acho que eu volto a querer te lembrar de uma coisa. Fica sempre pensando nisso. A sua atividade, na maior parte do tempo, tem que ser fácil. Não é para ser difícil. Não é para ser difícil utilizar o framework. Não é para ser difícil, né, pensar, bater o olho nas coisas, na especificação, no código e pensar no que fazer. Você tem que deixar que a dificuldade venha dos outros aspectos que podem maximizar a geração de valor em cima do software, né, que no caso é o produto, é o negócio. Então, pensa que o desafio tem que ser, talvez, cumprir um deadline que é apertado, com essa qualidade legal aí do software, né, que você consiga digerir as especificações de maneira tão interessante que, quando você for implementar, né, pensando que a implementação vai ser a automação, você realmente esteja implementando o que gera mais valor. É esse tipo de coisa que tende a ser o desafio, né? Coisas que são mais difíceis de você treinar, porque você não sabe qual é o próximo sistema, qual é o próximo produto que vai ser lançado. E isso realmente, né, por mais que você possa até praticar e olhar para o mercado e ter uma consciência maior do que está rolando por aí, é mais difícil de você imaginar. De novo, você pode, obviamente, né, ficar atento. Para isso, atenta. Mas quando a gente fala de qualidade de código, independente do produto que você vai desenvolver, o código, as técnicas e as práticas que você vai colocar ali para entregar um código de qualidade não são tão diferentes, não deveriam ser, beleza? A grama pode ser azul, verde, esburacada e tal, você tem que saber jogar de maneira interessante, né? Estar realmente muito bem preparado e preparada para que o jogo em si seja fácil, para que você consiga controlar o máximo de coisas que você pode, para minimizar as coisas que você nunca viu ou que você não tem controle, tá bom? Então, eu espero que esteja sendo legal para você aqui a série e eu te vejo no próximo vídeo.
Tchau, tchau. Ah, um detalhe, né? Se você gostou, deixe um comentário aqui. Se você não gostou ou tem uma crítica construtiva, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em falar com você. Agora sim, era isso. Tchau.